As nuvens cobriam o céu como véus espessos de luto, e a floresta de Freltar sussurrava nomes esquecidos entre seus galhos retorcidos. Era como se a própria natureza gemesse por algo que já havia acontecido, algo terrível e ainda assim indecifrável. Os aldeões do vilarejo de Drasmur evitavam aquelas árvores, não por medo de lobos ou ursos, mas por algo mais profundo, o eco. Um som quase inaudível que, segundo os mais antigos, repetia palavras perdidas, gritos abafados e choros distantes, vindos de um tempo em que o mundo ainda era jovem e os deuses caminhavam entre homens. Na casa de pedras coberta de musgo, à beira da floresta, morava Elaric, um homem de meia-idade com olhos vazios como cavernas não exploradas. Ele havia voltado da guerra 10 anos antes, trazendo não vitórias, mas silêncios. Nunca falou do que viu, do que perdeu, nem mesmo do que se tornou. Às noites, ficava parado à janela, olhando para a linha escura onde a floresta começava. E quando o vento soprava de lá, ele murmurava coisas em uma língua que ninguém conhecia. Elaric sabia. Ele sentia os ecos. Eles não eram simples sons, eram memórias, fragmentos de almas, lamentos de existências que, de alguma forma, haviam sido presas entre as árvores. Numa noite sem lua, uma criança desapareceu. E no dia seguinte, a floresta cantava com mais força. Os moradores disseram que era o destino. A floresta tomava o que lhe era devido. Mas Elaric sabia que aquilo não era destino, era chamado. Um chamado que se intensificava, ano após ano, geração após geração. Algo estava despertando. Movido por um impulso estranho, talvez culpa, talvez loucura, Elaric entrou na floresta. Não para buscar a criança, mas para encarar aquilo que nunca deveria ser acordado. O frio era diferente ali dentro. Não vinha da temperatura, mas de um vazio que envolvia o coração e arrancava a coragem. A vegetação parecia curvar-se, como se a própria floresta estivesse respirando. O tempo não passava da mesma forma. Horas se distorciam, e o céu permanecia sempre crepuscular. Elaric encontrou vestígios, ossos, brinquedos quebrados, cordas, penduradas. E mais que isso, encontrou sombras. Elas não tinham forma, mas olhavam. Não tinham boca, mas sussurravam. "Você lembra?" perguntavam. "Você prometeu voltar." Ele tentou não ouvir, mas os ecos tornavam-se mais claros. Era ele mesmo, há muitos anos, com seus companheiros de guerra, escondendo algo nas profundezas da floresta. Um ritual. Um pacto. Eles haviam invocado algo para vencer. E venceram. Mas a guerra nunca foi de homens contra homens. Foi o mundo dos vivos contra os que estavam presos além da escuridão. Um deles, um espectro ancestral conhecido como Velmir, foi libertado por Elaric e seus irmãos. Em troca, ele exigiu pagamento eterno. Os corpos seriam levados, as vozes seriam capturadas, e os ecos seriam a corrente que manteria Velmir nutrido. Elaric caiu de joelhos diante da árvore negra, onde tudo começou. Estava coberta de marcas, cicatrizes da invocação. As vozes estavam lá. Vozes de crianças, mulheres, soldados mortos. Até a voz de Elaric, jovem, gritando de agonia. Ele chorou, gritou. Mas não havia remorso que acalmasse o que havia sido libertado. Velmir surgiu como uma névoa densa. Não tinha rosto, mas era impossível não sentir sua presença. Ele falou com Elaric sem som, apenas através da dor. "A dívida não foi paga. Você fugiu. Deixou os outros. Agora volte ao meu reino." Elaric fechou os olhos e aceitou. Seu corpo desapareceu naquela noite. A floresta nunca mais foi a mesma. Os ecos aumentaram. Agora, entre os lamentos antigos, havia uma nova voz. Uma voz familiar para o povo de Drasmur, a de um homem que voltou da guerra e, por fim, tornou-se parte do que libertou. Desde então, todo ano, na noite sem lua, alguém desaparece. E a floresta canta. Os ecos não morrem. Eles vivem, crescem, esperam, e os sussurros continuam. Você lembra?